Olá pessoal, como vão todos que nos seguem, nos acompanham, alunos, alunas, amigos, enfim, estamos juntos de novo, seguindo o nosso caminho de analisar e comentar obras importantes, fundamentais, e hoje é uma coisa que eu vou trazer para vocês, é uma obra e um autor deslumbrantes, talvez o mais precioso, talvez o maior mestre dos pincéis de toda a história da pintura. É arriscado dizer isso, mas eu estou dizendo aqui. Ele foi até conhecido como mestre dos pincéis. Estou falando do Caravaggio, o mestre maior do barroco italiano. Um pintor do final do século XVI, 1571, vai falecer em 1610 e pouco. Mas enfim, uma obra notável. Eu vou falar um pouco mais dele mais à frente, mas repito, correndo o risco de ser criticado, é o mestre dos pincéis, é o mais longe que se chegou no uso da tinta e da luz e da cor. Foi o Caravaggio. E a obra que vamos aqui abordar, analisar, comentar juntos aqui, eu quero que vocês olhem com atenção e carinho. É Ceia em Emaús. Ceia em Emaús é a obra. Então se dediquem agora a olhar. Procurem uma tela maior possível e olhem essa pintura do Caravaggio. É uma pintura grande. Ela tem 1,95, quase 2 metros, por 1,40. Os personagens estão em tamanho natural. Em tamanho natural. E, portanto, é um impacto, sabe? É um choque quando a gente vê essa pintura. Agora, vamos então falar um pouquinho do Caravaggio, enquanto vocês se deliciam olhando, mas peço que olhem mais. Olhem mais a pintura, olhem apenas as cores, os elementos da pintura, a estrutura dela, a composição, e para a gente entrar no autor. Na composição é importante verificar uma coisa básica, Enquanto vocês observam, não quero ficar guiando os olhos de vocês nem os sentidos, mas vejam que há um triângulo no centro da pintura. Um triângulo que começa na cabeça do Cristo, é uma ponta, a outra ponta é na mão do homem de verde, que é o Cleófas, um discípulo, e na ponta da mesa, ponta branca à direita. Vejam esse triângulo de luz perfeito. Sintam isso. Isso é o Caravaggio. Ele está dizendo, olha, o centro desse pensamento é o Cristo, dessa narrativa, dessa cultura. E o centro da minha pintura também é o Cristo. Ele está dizendo isso para vocês, para nós todos. Por isso o triângulo de luz. Certo? Vejam que é um espaço pequeno, pequenininho. Até o homem à direita, ele está com os braços abertos, como que medindo o espaço, para a gente ver que está num pequeno local. Tem uma parede atrás. Certo? Então, aproveitem isso. Vejam a beleza da luz, das sombras, a estrutura que o Caravaggio põe nessa pintura. E ele, então, merece uma análise detida dele. Não sem entrar em detalhes da vida muito, não temos tempo para isso, mas ele é um pintor que marca, ele muda a pintura. Ele fala assim, daqui para frente, as coisas divinas vão se encontrar com as coisas humanas. Essa é a revolução que o Caravaggio faz na pintura. E é ele que faz isso. Ele que faz. Então ele passa a retratar os personagens religiosos da vasta obra dele como homens comuns, unhas sujas, pés sujos, mãos rústicas, sabe? As vestes de pobres. E ele, para isso, ele vivia. Ele era um homem do povo. Ele vivia em caverna, ele jogava a dinheiro, ele duelava. Foi acusado de assassinato, matou um cara, fugiu. Pintava escondido em mosteiro, em casas de comerciantes que já sabiam que ele era um gênio, que apoiavam ele. Uma vida turbulenta. Então a pintura que ele faz, essa pintura realista, com esses tipos humanizados que vocês estão vendo, ele vivenciava isso, certo?
Ele deixa uma obra decisiva. Mas a grande marca dele, além da técnica exuberante, da luz e da cor, é essa decisão que ele faz nessa missão da igreja, do barroco, né, que eu já falei para vocês, quando a igreja vai se reencontrar com seus valores espirituais, da fé, do milagre, da penitência, da intermediação dos santos. Essa igreja que vai à luta, a igreja da contra-reforma, tem no Caravaggio um grande nome, mais do que outros barrocos, tem um grande nome. Ele tinha essa missão, era imbuído dessa missão. E ele decide isso. É o Concílio de Trento, inclusive, uma referência para quem quiser estudar. Mas ele tinha essa concepção, que precisava humanizar os seus personagens, as cenas bíblicas, para assim ganhar as pessoas, ser entendido. Tudo que ele vai fazer na vida vai ser assim. As grandes pinturas do São Mateus, uma trilogia do Mateus, que está lá em Roma, falamos disso em outros programas nossos, também. Você vai encontrar Mateus numa taberna lá, com uma mesa com dinheiro, gente jogando. Então o Caravaggio faz uma revolução na pintura por essa situação. E ele dizia, os fenômenos sobrenaturais, palavras dele, estão no cotidiano, estão no dia a dia. Palavras do Caravaggio. Então aí tem uma mudança de paradigma, a pintura nunca será a mesma. Depois ele vai aprofundar, levar a última consequência, a questão da luz. O Caravaggio é o mestre dos contrastes. Luz plena e a sombra, em toda a sua obra. Foi a tal ponto essa técnica dele, que se virou um nome, né? Alguns chamam de tenebrismo, né? Porque foi escura, mas ficou caravaggismo. Caravagismo é esse tipo de pintura, essa linguagem com um claro-escuro profundo, dramático, apaixonado, sabe? Radical. Luzes puras, escuros e sombras projetadas. Isso é o caravagismo. Essa é a pintura do mestre Caravaggio. É muito criticado, porque ele não idealizava os tipos. Com ele, os personagens bíblicos eram homens árabes, comuns, gordos, magros, feios, rotos, com mãos pesadas. Os ambientes eram ambientes onde ele vivia. Na rua, casas humildes, tabernas, enfim. Esse é o universo que o Caravaggio faz. É uma mudança muito profunda do que se fazia na época, sabe? Muito profunda. É uma revolução. Portanto, ele faz esse encontro do divino com a coisa humana, tá bom? Então, daqui para frente, eu peço a vocês que, quando forem ver, saborear a obra dele, olhem dessa maneira. Procure compreender o que é que ele está fazendo ali. E como é que ele transmite as coisas da fé, as coisas da crença, as coisas da mística, como é que ele traduz no popular de maneira tão genial. Esse é o autor. Uma vida turbulenta, portanto, criticado, portanto, né, fez de tudo. Cenas mundanas, jogos, mulheres, ciganas, né, sempre gente do povo, e fez um conjunto de obras sacras, que é dos maiores da história da pintura. Né? E repito, era até conhecido pelos críticos dele à época, que ele tinha inimigo, aquelas brigalhadas que ele fazia, lutando naquelas tabernas, na mão ou com espadas, né? Diziam que ele era o mestre das tintas e o mestre da espada. Né? E ele retrucava, eu não sou nada disso, eu não sou violento, apenas eu radicalizo, eu mostro os pobres e mostro de maneira singular, de maneira muito própria. Ele respondia essas questões, sabe? Então, isso é um pouco do autor. Viveu pouco, viveu intensamente, foi reconhecido em vida, né? E vocês daqui para frente terão que incorporá-lo como uma peça principal na história mundial da pintura. Agora eu quero falar um pouquinho da pintura. Falar um pouquinho mais da pintura, da técnica que ele usou, para que a gente possa depois avançar para mais questões, né? Toda a parte simbólica que nos interessa comentar aqui. Bom, a pintura, a composição triangular que eu falei para vocês, não é? Quero chamar a atenção na força dos acabamentos, que não é à toa, né? Da cadeira, da madeira do assento do primeiro homem ali de verde, as frutas na cesta, né? Os pães, as vestes, as faces dos elementos, as sombras projetadas na parede, né? Enfim,
isso seria, digamos, os elementos principais da pintura em si. Certo? 4 personagens, os elementos, e uma cena aí que vamos comentar já acerca dela. Bom, o Caravaggio tem uma questão decisiva, né, que nós já falamos aqui outras vezes, que é um homem da igreja, né, da pintura católica. Não é uma coisa, vou fazer um modelo hoje, vou pintar uma cena bíblica. Ele pintou dezenas de coisas maravilhosas, né? Não era isso que o Caravaggio fazia, ele tinha esta missão, né? Então eu vou contar um pouco a história da cena pintada, para que vocês possam então compreender melhor. Aí vamos entrar no quadro mesmo, na simbologia, nas várias leituras, tá bom? Bom, essa cena em Emaús é uma cidade perto de Jerusalém. Se for medir hoje, com a medição de hoje, estaria a 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Essa estrada, que está lá ainda, né, que leva a essa cidade. Este fato, aí retratado, se passa no domingo, 3 dias após a crucificação de Jesus Cristo. Que houve uma desolação. Vocês imaginem o clima, quer dizer, a morte cruel de Cristo, daquela maneira bárbara, né? O sujeito ali pregado numa cruz, sangrando, morrendo como um bicho, um sofrimento, uma tragédia, né? Jamais vista. Os seguidores de Cristo, quer dizer, aquela população dali, desolada, arrasada, destruída, porque quem que morreu ali? O profeta, o que ia salvar a humanidade, ia resgatar Israel, o Filho de Deus. Tudo morreu ali. Havia uma desolação absoluta, né? Sofrimento, lágrimas, enfim, falta de perspectiva. O que acontece? 2 indivíduos, 2 peregrinos, estão na estradinha de Jerusalém para Emaús. De tarde, fim de tarde, caminhando desolados. Esses indivíduos eram Cleófas, um discípulo, e o outro, Pedro. Tem alguma divergência, depois a gente também fala disso, ainda nesse vídeo. Esses 2 indivíduos desolados, chorando e abalados, não sabiam mais o que fazer. Nesse caminho longo, à noite, descampado, escuro, aparece um terceiro indivíduo, uma pessoa, que era comum um peregrino ligar-se a outro e andando, né, numa jornada ali. E esse peregrino fala: o que está vendo que vocês estão com essa cara de espanto, de tristeza, estão chorando? O que aconteceu com vocês? E eles falam: mas como assim? Onde é que você estava? Você não sabe o que aconteceu? Aí o Cristo fala: não. Eles não sabiam que ali era Cristo. Esse indivíduo fala: não, eu não sei de nada. E eles começam a contar a tragédia, o desespero, o fim de tudo que aconteceu. E esse homem, que eles não sabem quem é, vai conversando um pouco com eles, dizendo: como vocês deveriam entender, isso faz parte de um processo maior. E vai falando, e eles vão pondo para fora aquele sofrimento, aquela angústia, e a noite cai, e eles chegam numa taberna, né, num local para comer, beber, descansar ali. E aí esse terceiro indivíduo fala: bem, boa noite, ele segue o caminho. Eles falam: não, fica conosco aqui, continua a conversa com a gente. Veja como é a história, veja que isso está na cabeça do Caravaggio, isso que eu tenho que dizer. Senão a pintura não tem a leitura com a força necessária. Ele fala: tá bom, então ele entra também, estava cansado, sentam os 3. O homem da estalagem, vocês estão vendo no quadro, o homem da estalagem, ele vem para a mesa e serve esses 3 personagens. Ele põe vinho, ele põe pão, e estão ali os 3 sentados, e o homem que serve, que deve ser o dono do lugar, está ao lado para dar mais alguma coisa que eles precisam. Mas nesse momento, naquele clima de angústia, ainda de desespero, de sofrimento dos dois peregrinos, que estavam arrasados, esse homem convidado, esse homem que eles encontraram na rua, vai benzer o pão, faz um gesto de benzer o pão. Quando ele estica a mão, os 2 percebem, sentem, que já tinham sentido uma estranheza na mente, no coração, no caminho, com algumas palavras.
eles descobrem que é o Cristo que ressuscitou. E aí é um drama. Porque veja que o homem de verde da esquerda, que nós cantamos que é o Cleófas, ele levanta-se. Ele não sabe o que fazer. Ele está espantado. Ele fala, vou embora daqui. Isso não é possível isso. Não sabe se levanta, se senta. Ele está em movimento. Percebam que ele está em movimento. O da direita, que é o Pedro, também fica alucinado. Fala, não é possível. Eu vi você ser crucificado. Abre os braços. O Pedro faz um gesto da crucificação. É uma cena absolutamente de tensão. Uma tensão. Ali ninguém podia imaginar isso. Ninguém podia descrever isso. Eles ficam totalmente desesperados. O estalajadeiro, vejam, que está alheio a tudo. Veja como é uma riqueza, uma maravilha a gente analisar uma pintura de um cara, de um gênio como Caravaggio. O estalajadeiro está por fora. Não sabe o que está acontecendo. Está fora da luz. Não sabe o que está se passando ali. E aquela tensão na mesa. Mas aí, feito isso, quando eles percebem, o Cristo simplesmente vai embora. Desaparece. E eles voltam para Jerusalém para contar, porque já havia rumores, mulheres tinham ido encontrar o túmulo vazio, etc. Mas são esses dois, Pedro, que conta-se que é a primeira a ver o Cristo ressuscitado, eles voltam, sobretudo ele, para dizer, olha, ele ressuscitou. Então, esse quadro, vocês estão vendo, ele retrata um domingo, 3 dias após a quinta-feira da crucificação. Teve a presunção de registrar o momento mágico. Porque uma coisa é fazer cenas da Bíblia, como os mestres outros fizeram. A crucificação, a última ceia, né, a descida da cruz, milagres de Cristo, decapitação de João Batista, enfim, batismo de Jesus Cristo, 1 milhão de cenas belíssimas que os mestres pintaram. Mas o Caravaggio não quer isso. O Caravaggio, ele quer fotografar um momento mágico da descoberta da ressurreição. Por isso que ele é o Caravaggio. E é por isso que essa obra dialoga. Hoje ainda com o mundo, com a sociedade da gente, em qualquer tempo ela vai continuar dialogando. Porque ele faz isso. Então o Caravaggio, recuperando um pouco, ele trabalha com os tipos humanizados, né? Simples, você vê pelas vestes. Ele trabalha, mostra um lugar humilde, não tem nem fundo a parede, está encostado numa parede tosca. A iluminação mostra isso, né? E ele tem essa coragem, essa inspiração, essa força para situar o gesto do Cristo benzendo o pão. E a perplexidade dos dois homens é a descoberta, porque eles descobrem naquele gesto, que é o gesto feito antes na última ceia, e aí tem a Eucaristia, que é benzer o pão, tem o vinho ali expresso nas uvas. Essa descoberta, em um átimo de tempo, leva os dois homens a essa perplexidade de não saber o que fazer. E percebam, o estalajadeiro completamente alheio a tudo. Então, quem é, gente? Quem é? E agora eu quero entrar com vocês na parte mais simbólica dessa obra que nós estamos vendo. Né? E sempre lembrando a vocês, uma obra nunca está pronta, nunca foi vista por inteiro. Ela sempre será as obras-primas. Viva no seu tempo, dialogando com o seu tempo e com o passado. A cada olhar, uma leitura diferente. Agora vejam uma coisa interessante. Ver como é que ele vai diferenciar essas questões. O estalajadeiro, ele coloca fora do triângulo de luz, porque esse estalajadeiro, ele não entende o que está acontecendo. Não está no quadro do milagre, da descoberta da ressurreição. Ele está fora da igreja. Ele representa, no pincel do Caravaggio, o incrédulo. Vejam que coisa interessante. Porque até com a cara sem nenhuma expressão. Não há grandes luzes na cara dele. A luz que bate na face de Cristo, na face esquerda, não está nesse estalajadeiro. Ele é uma figura apática porque ele representa o incrédulo. Aquele que não está
no processo da igreja, né? Vamos caminhar com mais questões. O Caravaggio trabalha com símbolos, está dialogando conosco e com as gerações. Além do gesto do Cristo, o gesto de benzer o pão, ele põe uma concha de vieira na roupa do apóstolo, do discípulo da direita, que a nosso ver, há uma divergência histórica, mas onde converge, que é o Pedro. Pedro era um peregrino. E aquela conchinha é o do pescador e também era a marca dos peregrinos. Então essa conchinha ele quer chamar a atenção, ele pode dizer, esse aqui é o Pedro. A veste do homem de verde, do Cleófas, está rasgada no cotovelo. Ele quer mostrar pobreza, né? Que são homens rudes e pobres. E esse rasgo, esse branco dali, do cotovelo, parece que está saindo da tela. É um modo de nos chamar para a tela, certo? A cesta de frutas também é uma riqueza sem fim, porque nada é gratuito no Caravaggio. Ele trabalha com frutas que na mitologia grega, greco-romana, é código, né? Maçãs bichadas, ali meio podres, com manchas de podre, é o pecado. As romãs abertas, é a ressurreição. Que as sementes de romã fertilizam facilmente o solo. Depois romãs com as cascas abertas, protegidas. Então tem a ver com a ressurreição, também com a castidade e as romãs. Isso vai aparecer em outras culturas, em romances, na literatura, vai aparecer muito a romã como esse símbolo, né? A uva, o símbolo do vinho, certo? Então, o pão, o vinho através da uva e todos os símbolos presentes. Há mais uma coisa importante nessa mesa que eu quero dizer para vocês. A sombra da cesta de frutas na mesa, ele coloca uma parte de um peixe. Metade do corpo e o rabo de um peixe. Ali tem um símbolo escondido de extrema riqueza. O peixe é um dos símbolos da igreja, um dos símbolos do cristianismo, tá certo? Verifiquem que ele põe ali um peixe ali, do lado naquela sombra. Então, esse conjunto de símbolos, nesse momento de tensão profunda, e para a gente ir lendo esses símbolos inteiros, para a gente poder saboreando a pintura dele, né? Que, vejam, não é uma coisa simples, né? Além de se situar com pessoas comuns, humildes, num local humilde, ele colocou esse conjunto de elementos. Vamos seguir mais um pouquinho. Outra maravilha do Caravaggio, outra maravilha. O Cristo projeta uma sombra na parede. Vejam que a cabeça do Cristo tem, portanto, uma auréola de sombra. Ao invés de fazer a auréola de luz, e o único quadro do Caravaggio, que o Cristo não aparece com uma auréola de luz na cabeça. Aquela demonstração da glória, né? Ele faz a luz com uma sombra, porque aí tem uma relação entre morte e ressurreição. Né? Da sombra nasceu a vida, nasceu a luz, renasceu a vida. Então é notável isso. Então no jogo de luz e sombra ele projeta ali uma aura feita de sombra do Cristo. Um Cristo, por final, nessa simbologia, jovem, 23 anos, imberbe, sem nenhuma idealização, aqueles Cristos idealizados, louros ou alongados. Né? Jovem judeu comum, né? Que renasceu agora nesse processo da ressurreição. Por fim, a mensagem maior do quadro do Caravaggio. Primeiro, a riqueza que nós falamos da composição, das luzes, não é? E toda a simbologia, a perfeição dos elementos. O Caravaggio, ao fazer a cesta perfeita de frutas, era uma demonstração de técnica acima dos outros, portanto, o mestre dos pincéis, e ele prezava esse realismo, essa coisa fotográfica. Ele até se antecipa aos outros pintores, imagina, estava no século XVII. Ele se antecipa ao século XIX e ele faz aquela imagem como se fotografasse essas cenas e esses objetos. Então é de uma maestria, né? Aliás, a pintura ela é como se fosse uma fotografia que congela o momento que o Cristo benze os pães. Mas, por fim, vejam que a cesta de frutas está caindo da mesa. Por quê? Eu pergunto a vocês, que estão me vendo aí, eu espero, com atenção. Por que a cesta está caindo da mesa? E ela está caindo da mesa. Ela está prestes a cair. É porque o Caravaggio está nos chamando para entrar nesse quarto lugar.
tem um lugar à mesa reservado para nós. Nunca mais, com o Caravaggio, nós seremos espectadores. Quando o divino se mistura com o cotidiano, nós estamos no processo, nós estamos na tarefa, nós estamos no compromisso. Né? Então ali há um quarto lugar. Veja, tem o Cristo, tem o Cleófas de Ver, tem o Pedro, tem um ângulo vazio na mesa, é uma cesta caindo para que a gente dê um passo e segure essa cesta e fique à mesa. Portanto, meus amigos, amigas, companheiros que estão vendo aí a gente, já agradecendo para vocês, há um lugar à mesa para nós, que é para a gente entrar, segurar aquela cesta e participar desse momento ali da ressurreição. Tá certo? Vejam tudo isso num quadro notável de um homem que, com vida mundana, mas na sua pintura tinha uma chama divina. Esse é o Caravaggio. Espero que tenham gostado, espero que compreendam essa simbologia, e a gente vai seguir com obras dele mais para frente, porque não é possível com uma obra conhecê-lo. Muito obrigado, até a próxima.